A Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão da Jovem Advocacia, por seu núcleo de Direito Penal, tem a honra de recebê-los para o ciclo de execução penal, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem esta mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha de ação solidária. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Gabriela Pelúcio Vinck, participante do núcleo da Jovem Advocacia em Direito Penal da OAB São Paulo. Doutora, uma boa noite, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Agradeço mais uma vez pela presença aqui no nossa última aula do ciclo. Agradeço imensamente o professor Luiz Eduardo por ter aceitado esse convite, podendo encerrar com chave de ouro aí, falando sobre recursos. O ciclo de execução penal foi, mais uma vez, tentando introduzir o jovem advogado nessa matéria, que é uma matéria tão pouco falada nas faculdades. Então, chamamos grandes nomes aí para tentar explicar um pouquinho para a gente do que se trata. Passo a palavra, então, para o professor Luiz Eduardo. Quem tiver qualquer dúvida, manda aqui no chat e a gente vai lendo e respondendo, tá bom? Muito obrigada a todos. Bom, boa noite a todos, boa noite especialmente para a Gabriela Pelúcio, que teve a coragem e a disposição para organizar esse evento. Agradeço também à própria Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Jovem Advocacia. É um prazer inigualável estar presente com vocês aqui nesta noite, com um objetivo específico e claro, né? O objetivo de passar a vocês, de transmitir a vocês um pouco da nossa vivência processual em sede de execução penal. Quando me chamaram para esse evento, quando eu fui chamado para dele participar, eu resolvi separar alguns temas com vocês, mas especialmente também resolvi transformar esse nosso encontro em um momento especial para que a gente pudesse, de certa maneira, traçar algumas estratégias para o jovem advogado, para aquele colega que inicia em execução penal, porque, ao que parece, e nesse aspecto, como eu também sou professor de faculdade há muitos anos, nos parece que o tema execução penal é um tema, digamos assim, esquecido nos bancos escolares, e quando o advogado consegue iniciar a sua carreira, ele se depara muitas das vezes com esse tipo de questionamento e não consegue aí encontrar uma saída fácil para essa atuação estratégica na área da execução penal. Esse enfrentamento, essa dificuldade, ela bate na porta do advogado e, de certa maneira, também dificulta com que ele consiga exercer de forma plena o seu trabalho. Primeiramente, eu queria dizer uma coisa. A execução penal é um ambiente em que alguns temas são muito debatidos e outros temas não são nem um pouco debatidos. No aspecto recursal, eu já vou adiantar a vocês que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele representa um núcleo de conservadorismo e retrocesso muito intenso no que diz respeito à execução penal. De certa forma, que é bastante possível afirmar que o Tribunal de Justiça de São Paulo corresponde ao que a gente chama de um tribunal de passagem na área da execução penal para obtenção de qualquer tipo de benefício ou posicionamento favorável ao réu, ao executado, ao sentenciado. Por que eu afirmo isso? Porque o Tribunal de Justiça é relutante, resiste, faz força para que os entendimentos das cortes superiores não sejam aplicados imediatamente aqui em São Paulo. Então, é muito comum que o advogado tenha que chegar até o Superior Tribunal de Justiça ou até mesmo até o STF para fazer valer parte do seu direito
parte daquilo que ele entende como razoável e adequado ao seu cliente. Como os colegas que me antecederam aí, Dr. Gustavo, Rafael, todos nós, doutora Cristina, todos nós atuamos em execução penal num volume bastante assustador. A média de processo de cada um de nós no dia a dia corresponde a 5 mil feitos. Então, cada um aqui atua em 5 mil processos. Então, ao longo do tempo, nós vamos recolhendo uma certa experiência no que diz respeito a muitos temas em sede de execução penal. Eu vou separar essa nossa parte agora em dois conflitos distintos, duas brigas distintas. A primeira briga diz respeito aos benefícios em sede de execução penal, livramento condicional, progressão de regime, remissão, indulto, comutação. Então, essa é a primeira parte. E a segunda parte é a parte que diz respeito à convivência do sentenciado no cárcere. Então, é a questão que envolve a remoção do preso de um presídio para o outro, as visitas que ele recebe, as condições que ele é tratado lá dentro e eventual medida que possa ser adoptada no acolhimento e no melhor tratamento possível para ele. Por que eu faço essa segregação, essa separação? Porque fazendo essa separação, a gente vai deixar claro qual é o caminho processual para cada um dos indivíduos. Nós teremos, de um lado, um rito processual que seguirá o rito da execução penal dentro do processo de execução, e nós teremos um rito de medidas tomadas em sede de Corregedoria Geral de Presídios. Então, nós temos dois grupos de atuação, um grupo em sede de execução penal e um grupo em sede de Corregedoria dos Presídios. Isso, não sei se todos conhecem ou fica claro, mas é muito importante já dar essa diferenciação. Se já não bastasse isso, o Estado de São Paulo promoveu um desfavor aos sentenciados, aos presos e a tudo mais. Ele separou o Estado de São Paulo, dividiu o Estado de São Paulo em DECRIMs, Departamentos de Execução Criminal. Então, aqui a capital a Grande de São Paulo corresponde ao DECRIM 1. Campinas, por exemplo, corresponde ao DECRIM 4. Cada região da cidade, do Estado, foi separada em departamentos de execução criminal. E para esses departamentos foram designados magistrados que apreciam os pedidos formulados em sede de execução. Então, se o meu preso está em Presidente Prudente, está em Santos ou está em Guarulhos, eu preciso inicialmente descobrir qual é o DECRIM competente por aquele estabelecimento prisional. Então, essa é a primeira discussão a ser feita. Esse é o primeiro fronte. Descobrir o DECRIM competente. Esta regra do DECRIM vale para as execuções criminais que já são digitais. As execuções criminais que não são digitais, ou seja, os processos físicos, eles permanecem nas varas de execuções das suas respectivas comarcas. Então, eu não sei se todos vocês são familiarizados com o tema, mas, em regra, o processo de execução acompanha o sentenciado. Então, se o sentenciado está em Guarulhos e o processo dele é físico, o juiz competente é o juiz da execução criminal de Guarulhos. Se esse sentenciado é transferido para Presidente Prudente e o processo dele continua sendo físico, será responsável o juiz da vara de execuções criminais de Presidente Prudente. Se o processo for digital, aplica-se a regra dos DECRIMs. DECRIM 1, DECRIM 2, DECRIM 3 e DECRIM 4. Então, essa é a primeira coisa. Cada DECRIM tem o seu juiz corregedor competente. Então, se eu tenho pedidos a fazer em sede de progressão de regime, benefícios, eu vou ter que saber, o processo é físico ou é digital? Se for digital, segue um caminho. Se for físico, segue outro caminho. Ou eu tenho pedidos para fazer com relação ao convívio do sentenciado no cárcere. Saída temporária, benefícios, saída temporária, atendimento médico, remoção de presídio, reaproximação familiar, que é um tema bastante corriqueiro, e os familiares procuram muito os advogados com esse tipo de pleito, né? Meu filho, eu moro aqui em São Paulo, mas meu filho foi transferido para Lucélia, no extremo oeste do estado de São Paulo. É possível fazer um pedido de aproximação familiar? Se é possível, quais são os requisitos? Como é que isso é feito? E tudo mais.
O nosso encontro aqui hoje, ele tem como proposta inicial tratar do tema recursal, mas eu fui obrigado a falar com vocês sobre esse aspecto introdutório, porque ele vai dizer muito sobre qual caminho nós vamos seguir no aspecto recursal. Eu sou muito, digamos assim, cauteloso com relação ao uso recursal em sede de execução penal. Talvez eu seja um dos defensores públicos mais cauteloso no uso dos recursos. Por que cauteloso? Porque, por vezes, o excesso de combatividade e o uso indevido dos recursos ocasiona demora na apreciação dos benefícios do próprio sentenciado. É maluco falar isso, né? Chega a ser kafkaniano do livro O Processo, de Franz Kafka. Mas se eu motivar, se eu recorrer de maneira excessiva, eu vou ocasionar um tumulto processual que, por vezes, vai prejudicar o próprio sentenciado. Então, eu preciso analisar uma gestão de custo-benefício para saber se é vantajoso ou se não é vantajoso manusear determinado recurso. Em sede de execução penal, benefícios, vara de execução penal ou departamentos de execução criminal, DECRIMs, o recurso mais utilizado pelos colegas é o agravo e execução penal. O agravo, então, é o meio impugnativo das decisões proferidas pelo juízo da execução. Esse recurso está previsto expressamente na Lei de Execução Penal e não tem grandes novidades ou grandes dificuldades. Ele, na verdade, representa uma cópia muito mal feita do que seria o agravo de instrumento antigo do processo civil ou do recurso de agravo do atual Código de Processo Civil. Então, seria eu pegar uma decisão dada no curso do processo de execução e impugnar especificamente este recurso. No sistema do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na hora de você fazer o peticionamento, você pode escolher ali que você vai fazer uso do agravo e execução. O que o agravo e execução tem de diferente? Ele possui juízo de retratação. Então, tão logo você oferte o recurso, sejam feitas as contrarrazões, será dada a oportunidade do magistrado que decidiu retratar-se da decisão dada e talvez, quem sabe, modificar o seu entendimento anterior. Essa possibilidade de retratação, na prática, ela acaba sendo bastante, digamos assim, incomum, pois, na verdade verdadeira, o magistrado que profere a decisão dificilmente vai voltar atrás no seu posicionamento e dificilmente vai retratar-se daquilo, a não ser que nós nos deparemos com uma circunstância de erro material, de algo em que você note de cara que o magistrado equivocou-se na decisão. Então, é algo assim, digamos, bastante incomum ter sucesso nesta empreitada do juízo de retratação. Tá certo? Então, assim, é importante saber que nós temos essa possibilidade, essa discussão sobre o uso, o manuseio do agravo em execução. Também é importante dizer a vocês que o agravo em execução não possui efeito suspensivo. Portanto, quando você manuseia o agravo, a decisão agravada permanecerá válida até o final do julgamento do agravo. Se, ao final do julgamento do agravo, no Tribunal de Justiça, a decisão for mantida, nada se altera. Se a decisão for alterada pelo Tribunal de Justiça, passa a vigorar um novo entendimento. Então, o recurso básico na execução penal é o agravo em execução, uma modelagem bastante simples, sem grandes complexidades, é um recurso de impugnação específica, que você vai falar especificamente sobre aquela decisão combatida, e, ao final, haverá o julgamento pelo tribunal. Julgado o agravo em execução, nós teríamos dois caminhos a percorrer. O caminho, digamos assim, tradicional, com o uso de embargos de declaração, com a finalidade de fazer pré-questionamento para posteriores recursos especiais ou extraordinários para fins de atingir o STJ, recurso especial, ou STF, recurso extraordinário,
ou você pode partir para o uso do habeas corpus. O habeas corpus é uma ferramenta constitucional, não é recurso, é uma ação constitucional, mas consegue imprimir celeridade na apreciação dos temas em sede de execução penal. Então, é muito frequente, é muito comum que, após o julgamento do agravo, nós façamos o uso do habeas corpus para levar a temática para o STJ ou até mesmo para o STF. Além desta figura do uso do habeas corpus, nós também temos, vez ou outra, o uso da reclamação constitucional quando nos deparamos com a violação de uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Esses três caminhos possíveis até agora, agravo e execução, habeas corpus e reclamação, são os mais comuns. O uso dos embargos com recurso especial e recurso extraordinário são bastante incomuns. Por que que nós não fazemos uso frequente do recurso especial ou do recurso extraordinário? Pela sua demora no julgamento. A demora na apreciação do recurso especial e do recurso extraordinário torna o uso dele pouco prático. Como eu disse a vocês no começo da palestra, o uso da via recursal em sede de execução penal é algo que a gente deve analisar com elevada cautela, com muito cuidado. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês todos já manusearam um processo de execução, se vocês já fizeram esse uso do processo de execução, mas se não fizeram, vale a pena dizer a vocês algumas dicas ou algumas ideias. O processo de execução tem início com aquilo que a gente chama guia de execução. A guia de execução é como se fosse o caminho pelo qual a pena do sentenciado vai recorrer. Então, ele tem ali um sumário da quantidade de pena, o tipo de crime, a identificação do indivíduo, o tempo que ele já ficou preso, e aí tem início a execução da pena. Do processo de conhecimento, do processo em que o sentenciado foi condenado, extrai-se a guia de execução e se depara com ela em sede de execução. A primeira coisa que o advogado tem que olhar é se é compatível a guia de execução com a sentença na qual o defendido fora condenado. A guia de execução poderá ser provisória, se o sentenciado ainda tem recurso em seu favor no processo de conhecimento, então ele foi condenado em primeiro grau, mas ainda tem o recurso de apelação, ou será definitiva, caso não haja mais nenhum recurso cabível para impugnar a sua condenação. Então, o primeiro passo do advogado é comparar se a guia de execução é compatível com a condenação que o defendido sofreu. Beleza. Feita esta comparação, o próximo passo do processo é o que a gente chama de elaboração de cálculos. Cálculos em sede de execução penal. Então, o cálculos em sede de execução penal é um momento-chave para definir quando será dados os benefícios em sede de execução penal. Vai se analisar se o crime é comum, se o crime é hediondo, qual é a natureza dele e qual é a possibilidade de benefícios. Os benefícios serão marcados neste cálculo com prazo para progressão e livramento condicional. Os dois benefícios de maior volume automaticamente serão marcados naquele momento, naquele cálculo. Do cálculo, o advogado se manifesta para saber se o cálculo está ok ou se o cálculo merece algum tipo de alteração. E aí eu brinco com os colegas que Deus não nos ouça, que ninguém nos ouça. Pequenos erros de cálculo, um dia para mais, um dia para menos, dificilmente eu faço uma impugnação deste cálculo, porque essa impugnação vai fazer com que o processo vá ao cálculo novamente, leva aí mais ou menos uns 3 a 4 meses para retificar esse cálculo, se for o caso de efetiva retificação. Então, eu só impugno o cálculo se eu tiver um elemento concreto para isso. Então, eu vou mencionar a vocês 2 casos concretos para que os senhores possam aí discutir e debater e conhecer
que são dois problemas corriqueiros em sede de execução penal. Primeiro é o seguinte: quando o indivíduo comete um crime hediondo e é reincidente em crime hediondo, ele vem com a pecha de ser reincidente específico em crimes hediondos. Esta reincidência específica em crimes hediondos prejudica a progressão de regime. Como é que eu prejudico a progressão de regime? Eu prejudico a progressão de regime aumentando os prazos, aumentando os lapsos para a progressão. Então, se o lapso para os crimes hediondos comuns, sem ser reincidente, é 2/5, para o reincidente específico em crimes hediondos, passaria a ser, por exemplo, 3/5. Então, eu aumento 1/5 no prazo de cumprimento da pena. Então, é muito comum que os cálculos apresentados apresentem o seguinte defeito: o indivíduo é reincidente, porém ele cometeu, no primeiro crime, um crime comum e, no segundo crime, um crime hediondo. Logo, ele não é reincidente em crimes hediondos. Logo, ele não deve ser progredido com um lapso de 3/5, e sim com um lapso de 2/5. Esta impugnação é muito comum e deve ser feita pelo advogado, porque faz muita diferença aí o lapso de pena a cumprir, que permite que o defendido saia de um lapso para o outro. Então, disse para vocês que eram dois temas específicos, esse é um. Então, tão logo o advogado tome ciência do cálculo, ele deve fazer a impugnação específica, falando que o defendido é ou não reincidente em crime específico e hediondo, ou se ele só é reincidente em crime comum. Para vocês que estão aí começando a vida profissional na área do direito penal, a reincidência é um juízo de valor que se extrai do indivíduo que, condenado definitivamente por um crime, volta a cometer outro crime no prazo inferior a 5 anos da extinção do cumprimento da pena do primeiro processo. Então, eu tenho um primeiro processo, o sujeito é julgado e condenado definitivamente. Começa a cumprir a pena, termina de cumprir a pena. Todas as penas. Pena privativa de liberdade ou pena de multa. Cumpriu integralmente as penas, tem início o prazo de 5 anos, que é o prazo depurador. Durante esses 5 anos, o sujeito é reincidente. Ultrapassados 5 anos, o indivíduo não é mais reincidente. A reincidência, então, é um tempo específico. O indivíduo deve olhar para saber se há ou não há reincidência no caso concreto. Ok, pessoal? Então, se você se deparar com essa situação, você formula para o juiz uma impugnação, algo de uma linha: nobre juiz, o defendido não é reincidente em crime hediondo, portanto, requer um novo cálculo. Esse pedido vai para o promotor provavelmente deve discordar e o juiz irá decidir. Desta decisão, caberá agravo em execução. Ok, pessoal? O agravo é o recurso típico previsto em lei para as decisões proferidas pelo juízo das execuções. Feito isso, o agravo será julgado pelo tribunal. Se o tribunal mantiver o entendimento do juiz, a decisão será mantida e o próximo passo que os senhores deverão adotar é um habeas corpus direcionado ao STJ. Eu disse que seriam dois temas específicos que eu mencionaria a vocês. O segundo tema é um tema absolutamente recente, recentíssimo, um habeas corpus proferido no dia 22 de abril de 2022. Então, em data super recente, o STJ decidiu algo bastante interessante para a militância em sede de execução penal. O entendimento da conta da não hediondez do crime de tráfico de drogas para fins de progressão de regime. O pacote anticrime alterou a lei de execuções penais, alterou a lei
de crimes hediondos e deixou de equiparar, para fins de progressão, o tráfico de drogas aos crimes hediondos. Com isso, o STJ, no HC de número 73633, decidiu recentemente que o crime de tráfico de drogas não seria hediondo para fins de progressão de regime. Isso impacta sensivelmente na quantidade de pena a ser cumprida pelo sentenciado para obter a progressão. Nós estamos falando, basicamente, de uma alteração de cumprir 40% da pena para cumprir 16% da pena. É algo muito menor ao sentenciado. É uma decisão recente, a gente ainda não sabe como o tribunal vai se comportar, como a STJ vai se comportar, mas é extremamente recomendável que vocês saibam disso e que aleguem isso hoje em benefício dos seus sentenciados, dos seus constituídos. Ok, pessoal? Então, usando sempre a sistemática, eu formulo o pedido em primeiro grau, aguardo a decisão judicial, ela sendo desfavorável a mim, formulo o recurso de agravo, aguardo o julgamento do agravo e uso o habeas corpus, ok? Ah, professor, mas por que a gente não usa o habeas corpus direto? Eu pego a decisão aqui prejudicial defendido, uso o habeas corpus para o TJ e, da decisão do habeas corpus, uso lá um novo habeas corpus ou um recurso ordinário constitucional. Eu já fiz isso algumas vezes, reconheço a vocês que não fui tão exitoso. Eu consegui mais êxito usando o agravo e depois o habeas corpus do que fazer uma cadeia de habeas corpus. Mas nada impede que também isso seja feito. O habeas corpus é um remédio constitucional sempre que alguém estiver sendo prejudicado no seu direito de ir e vir, na capacidade ambulatória. Portanto, é sim uma ferramenta viável para esta possibilidade. Então, vamos voltar lá ao nosso desenho. Então, o primeiro desenho, eu tenho a guia de execução, eu tenho o cálculo, eu tenho lá o cálculo com as frações dos benefícios, a primeira impugnação, a primeira divergência que haverá no processo serão se os cálculos estão corretos ou estão errados. Partindo do pressuposto que os cálculos estão corretos, você vai aguardar que o sentenciado preencha o recurso objetivo, preenche o lapso temporal de cumprimento da pena, e você, advogado, vai ao presídio onde o sentenciado está preso e vai requerer um atestado de comportamento carcerário e um boletim informativo. São os elementos que informam a existência de bom comportamento. É o critério subjetivo para a obtenção dos benefícios em sede de execução penal. Como eu disse a vocês, em sede de execução penal, nós nos valemos de duas grandezas: requisitos objetivos, o tempo de pena que o indivíduo cumpriu; requisito subjetivo, o comportamento dele no cárcere. Então, nós temos duas grandezas a apurar. Primeiro, se ele preencheu o lapso, o tempo de pena. Segundo, se ele preencheu o requisito subjetivo, que é conferido pelo boletim informativo e pelo atestado de comportamento carcerário. BI, boletim informativo, e ATCC, atestado de comportamento carcerário. Onde o advogado consegue esses documentos? Na penitenciária, indo lá pedindo diretamente ou formulando esse pedido por e-mail ou por telefone, mas é muito bom ir pessoalmente para tentar ver se consegue esse documento com a máxima celeridade, com a máxima rapidez. Então, com esses documentos, com esses dois documentos na mão, com o boletim informativo e o atestado de comportamento carcerário, e com o lapso temporal atingido, por exemplo, para o benefício de progressão de regime, o advogado formula o pedido de progressão de regime. Ah, professor, tem alguma formalidade nesse pedido? Ele deve ter algum rigor técnico? Não. Senhores, nos meus processos, esses pedidos não têm mais do que 2 páginas. Eu venho e falo: excelência, ele preencheu o requisito objetivo, o tempo de pena, e preencheu o requisito subjetivo, bom comportamento carcerário. Requeiro progressão de regime. Bom, feito esse pedido, o pedido será direcionado ao promotor de justiça. O promotor de justiça, muito provavelmente,
irá se manifestar de forma contrária. Eu brinco nas minhas peças, nas minhas aulas e com os meus alunos. A fala promotor de justiça é uma fala um pouco anacrônica, porque, na verdade, eles não estão atrás da promoção da justiça, ao menos não estão atrás da promoção da justiça em sede de execução penal. Em sede de execução penal, a meta deles é a obrigação de manter por mais tempo o preso em cárcere. Então, eles relutam a todos os benefícios formulados pelo sentenciado. Então, é bastante comum que nós formulemos pedidos em sede de execução penal, preenchido o requisito objetivo, lapso, preenchido o requisito subjetivo, bom comportamento, compareça o promotor de justiça com a seguinte argumentação: o defendido está preso por um crime grave, por exemplo, roubo, um crime cometido com violência ou grave ameaça, portanto, requeiro que ele seja submetido a um exame criminológico. Então, basicamente, a perseverar esse entendimento, todos os condenados por crimes de roubo seriam submetidos ao exame criminológico. Então, toda vez que nós nos deparamos com um crime com uma pena já um pouco maior, um pouco mais elevada, os promotores aparecem com essa argumentação. Então, eles falam, o crime é grave, queremos que o defendido seja submetido a um exame criminológico. Jovens, esta construção acusatória, ela é absolutamente fajuta, porque a gravidade do crime, a sua intensidade, o grau de reprovação já foram apreciados em dois momentos distintos. Primeiro, pelo legislador, quando ele estabeleceu o mínimo e o máximo de pena ao qual esse indivíduo está submetido. Num segundo momento, quando o juiz, ao individualizar a pena, calcula a pena aplicável àquele sujeito. Então, nós já temos, em dois momentos distintos, a averiguação do grau de reprovação dado àquele determinado comportamento. Se o comportamento é mais grave, o juiz aplica a pena de forma mais grave. Se o legislador dá uma pena maior, o juiz, valendo-se das circunstâncias judiciais do artigo 59, aplica uma pena maior. Não é o juiz da execução que irá cumprir a decisão, que fará um juízo de valor a respeito das gravidades dos fatos. A gravidade dos fatos já foi apreciada, seja no aspecto legislativo, criação da lei, seja na individualização da pena pelo juiz do conhecimento. O promotor, então, formula esse pedido de necessidade de exame criminológico e, na maior parte das vezes, os juízes do Estado de São Paulo determinam a realização do exame criminológico. Qual é o problema da realização do exame criminológico? São três problemas que eu reputo os mais graves. Primeiro, a demora. Leva-se de 4 a 6 meses, às vezes até 8 meses, para a realização do exame criminológico. Isso significa que o pedido do defendido, que já preencheu o requisito objetivo, o lapso, e já preencheu também o requisito subjetivo, o bom comportamento, ficará aguardando de 6 a 8 meses para ser julgado o pedido do exame criminológico. No que consiste o exame criminológico? Uma avaliação multidisciplinar, na qual psicólogo, assistente social, irá avaliar o defendido e responder perguntas absolutamente cretinas, do tipo, o senhor está arrependido do que o senhor fez? Se ele falar que não está arrependido, pronto, não irá progredir. Tem um filme clássico, cujo autor é o Norman Freeman, se eu não me lembro, é Um Sonho de Liberdade, no qual ele faz o papel de um sentenciado que vai várias vezes para a entrevista do livramento condicional perante a autoridade competente, vai várias vezes lá falar com ela, e até uma hora que ele desiste, fala, qualquer coisa que eu fale, ele vai negar. É mais ou menos o que acontece. Vocês, advogados, que irão atuar num caso específico e outro, têm uma visão. Nós aqui na Defensoria, que atuamos no maciço, na massa, nós vemos outra situação. Os exames criminológicos
são, na maior parte das vezes, idênticos, cópias uns dos outros. Só quem atua na massa consegue ver esse nível de distorção. Não existe no sistema penitenciário psicólogo suficiente para apreciar todos os pedidos de exame criminológico. Consequentemente, eles são cópias, eles são modelos, não avaliam ninguém. E, para piorar, nenhum psicólogo na face da Terra é capaz de averiguar a pergunta clássica: se o defendido for agraciado com benefício, ele voltará a delinquir? Essa pergunta só Deus é capaz de responder. Dito isto, o que aconteceu jurisprudencialmente com o exame criminológico? No passado, nós tínhamos uma regra que impunha a realização do exame criminológico de maneira obrigatória. Agora, já neste outro momento, os julgados alteraram completamente esta possibilidade, o que também aconteceu com a lei. Tanto a lei quanto a jurisprudência decidiram que o uso do exame criminológico deve ser excepcional e, principalmente, fundamentado com base em eventos que aconteceram durante a execução penal, e não eventos anteriores, que já foram analisados, como, por exemplo, a gravidade do crime ou a alta pena que o defendido tem a cumprir. A alta pena já foi anteriormente determinada ou marcada por quem de direito, no caso o legislador, ou o juiz, do juízo da condenação. Esta separação é extremamente relevante para que vocês saibam que, na maior parte das vezes, a determinação de submissão a exame criminológico é indevida. Eu trago a vocês, se vocês tiverem interesse, basicamente duas súmulas. A súmula 439 do STJ, súmula 439 do STJ e a súmula vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal. Ambas tratam de exame criminológico. Ambas tratam da não necessidade ou a não imposição de exame criminológico de maneira obrigatória e regrada. Esta é uma clássica definição, um clássico tema que temos que enfrentar em sede de execução penal. Então, fiz o pedido, o promotor pediu criminológico, o juiz concordou com o exame criminológico. Qual é o próximo passo? A agravo e execução. A agravo e execução, fundamentado com base na súmula do STJ e na súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Normalmente, nosso tribunal bandeirante, o tribunal mais conservador da federação, irá negar o agravo. Consequentemente, você terá que subir ao STJ e você o fará com base em um habeas corpus. Se vocês quiserem 2 habeas corpus para servirem de modelo no dia a dia de vocês, trago o 733-750 do STJ e o 730-363 também do STJ. 2 recursos super recentes que tratam do tema necessidade ou não da submissão a exame criminológico. Bom, dito isso, esses são os primeiros passos no uso recursal do sistema da execução penal. Qual é o outro tema, ou quais são outros temas bastante perturbadores no que diz respeito à execução penal? Bom, um muito perturbador diz respeito às faltas disciplinares. O que são faltas disciplinares? São ocorrências que acontecem no curso da execução da pena e que tornam o bom comportamento do sentenciado em mau comportamento. Então, nós temos aí o problema das faltas disciplinares. Num ambiente carcerário extremamente putrefado, extremamente deteriorado, um péssimo ambiente, nós nos deparamos
com um rigor excessivo por parte da administração penitenciária. A verdade é que somente fazendo uso de regras severas e regras extremamente graves é que o sistema penitenciário é mantido pela administração penitenciária no excesso de pessoas com a baixa estrutura. É verdade que as facções criminosas exercem uma robusta forma de controle dentro do cárcere. Mas, no que diz respeito à administração penitenciária, ela lança a mão de faltas disciplinares. Quais são as faltas disciplinares mais comuns e quais são os métodos, os recursos, quais são as saídas que nós tomamos em sede de execução penal? Nós temos, basicamente, 3 grandes comportamentos em aspectos disciplinares. Primeiro, a fuga. Então, o indivíduo que está em regime semiaberto e normalmente sai nas saídas temporárias e não volta. Esse é o primeiro conjunto de faltas. O segundo conjunto de faltas é a apreensão de drogas, seja no interior do estabelecimento, seja em remessa de drogas via SEDEX para o sentenciado. Então, a droga dentro do estabelecimento ou a droga sendo remetida ao sentenciado. E a terceiro grupo de faltas, que eu também reputo bastante comum, diz respeito à apreensão de celulares do estabelecimento prisional. Então, essas 3 faltas, sem prejuízo das demais, são bastante comuns no nosso dia a dia. Como que se faz o debate ou a apuração das faltas disciplinares? Primeiro problema, as faltas disciplinares são apuradas por sindicâncias pelo diretor do estabelecimento prisional. Então, é a diretoria do estabelecimento prisional quem faz a apuração por um processo administrativo disciplinar das faltas ocorridas no interior do presídio. Então, vocês, como advogados, devem se habilitar e participar da defesa do sentenciado nesses processos administrativos disciplinares. Esse processo tem um trâmite regular, tem um processamento adequado, e ao final dele, o diretor do estabelecimento profere um juízo de valor a respeito deste comportamento faltoso, afirmando se ele falta média, grave ou gravíssima. Perdão, leve, média ou grave, tem gravíssima. Se for falta grave, qual é a consequência? A consequência é que o indivíduo ficará por 12 meses ostentando mau comportamento. Ao ostentar mau comportamento, o indivíduo não terá acesso a nenhum tipo de benefício, especialmente progressão e livramento. Ele poderá ainda gozar de indulto, quando o presidente não fizer como fez agora, né? O indulto ou a graça direcionada ao parlamentar. Quando o presidente da República voltar a editar decretos de indulto aplicado a todos os indivíduos, como todos os outros ex-presidentes fizeram, nós teremos um volume grande de indultos a fazer. Mas nossa aula hoje não é de indulto. O indulto geralmente se define o seguinte: eu obtenho o benefício na hipótese de o indivíduo não ter falta nos 12 meses anteriores ao decreto. Então, as faltas posteriores não geram resultado para fim de indulto. Mas isso é um outro tema, é um outro debate. Então, assim, é uma outra circunstância. Dito isso, meus caros amigos, a situação ganha uma outra definição. Esta outra definição é: reconhecida a falta disciplinar, o que irá acontecer? O juiz manda, o diretor do presídio manda essa sindicância para o juiz da execução e o juiz da execução define se mantém ou não mantém a falta disciplinar. Houve o Ministério Público e houve a defesa. Qual é, para o advogado particular, a primeira estratégia? A primeira estratégia é falar: eu requeiro que o indivíduo seja ouvido pelo juiz, que o juiz seja a pessoa que o ouça
para fins de definição da falta grave. Ou seja, o sujeito tem direito a ser ouvido pela autoridade judiciária. Isso pode gerar uma nulidade na sindicância e, consequentemente, o ganho por parte da parte. Então, eu consigo fazer com que o indivíduo seja beneficiado caso tenha aí esta posição. Então, é uma medida adequada fazer esta alegação. Feita essa alegação, o juiz pode deferir ou indeferir. Se ele indeferir, agrava a execução, posteriormente habeas corpus. Beleza. Deferiu, faz a oitiva judicial. Feita a oitiva judicial, o indivíduo será avaliado e aí nós vamos ver se a falta disciplinar é mantida ou é afastada. Se ela for mantida, mesmo sistema, agravo e habeas corpus. Quer um caso concreto para vocês? Indico o habeas corpus 733-862 do STJ. Ele trata a respeito da remessa de drogas por SEDEX ao sentenciado. O sentenciado está ali preso e alguém envia para ele por SEDEX substância entorpecente. O presídio abre a correspondência, abre o SEDEX e encontra a droga. E tenta impor ao defendido a falta disciplinar. Ocorre que o comportamento faltoso é de quem remeteu a droga. O indivíduo sequer chegou a recebê-la. Muitas vezes, é uma remessa, digamos assim, feita por terceira pessoa, alguém disposto a receber a droga, mas geralmente prejudicar o sentenciado. Um sentenciado que está em dificuldades, empresta o seu nome para que consiga aí obter este caminho adequado. Então, esse habeas corpus está relacionado a este tipo de comportamento. E quando há apreensão de droga ou há apreensão de celular, o que eu posso alegar, professor? A alegação clássica é, num ambiente coletivo, numa cela que foi construída para 5 ou 6 ou 8 pessoas e moram 30 indivíduos, é natural que não se possa afirmar quem seja o proprietário daquela droga ou daquele aparelho celular. Consequentemente, a posse era coletiva, o uso era coletivo e o indivíduo deve ser absolvido por este comportamento. Normalmente, também há uma carência de provas, na exata proporção em que os demais ocupantes da cela sequer são ouvidos para confirmar ou não a autoria delitiva. Então, são momentos, são formas de se atingir essa questão. Então, as faltas disciplinares também correspondem a um problema endêmico em sede de execução penal. Então, nós vimos basicamente 3 grandes problemas passíveis do sistema recursal. Primeiro, o cálculo. Segundo, o exame criminológico. Terceiro, as faltas disciplinares. Para todos esses casos, eu mencionei a vocês recursos específicos, julgados recentes, para tratar deste tema. Temos agora 2 temas finais para nós enfrentarmos. Um dos problemas que nos está nos perturbando de forma endêmica é a multa penal. Como vocês sabem, muitos crimes possuem o seguinte aspecto secundário. Aplica-se a pena de tantos anos de prisão e a pena de multa. Esta multa, historicamente, era transformada em dívida de valor e a Fazenda Pública, os procuradores do Estado, raríssimas vezes promoviam a execução e isto não tinha grande impacto em sede de execução penal. Dado ao fato das recentes prisões de alguns políticos e algumas autoridades do nosso país, especialmente relacionados ao evento do Mensalão e da Operação Lava Jato, o legislador e o Supremo Tribunal Federal resolveram fazer a maior atrocidade recente em termos de execução penal. Eles determinaram que a multa penal não mais será executada pela Fazenda Pública,
que ela poderá ser executada pelos promotores de justiça nas varas de execução penal, e que elas não perderiam a sua natureza penal. E, portanto, enquanto o defendido não pagasse a pena penal, ele não teria a extinção da punibilidade e, consequentemente, não teria a volta à sociedade, não teria também o início do prazo para contar os 5 anos da reincidência. Com isso, nós esticamos o período de reincidência. Com isso, nós fizemos com que todos os sentenciados que não pagam as penas de multa não consigam mais obter qualquer declaração de extinção da punibilidade. E, consequentemente, eles não conseguem título de eleitor, não conseguem regularizar o CPF, não conseguem voltar à vida ativa, nem mesmo se eles quiserem. Vocês que são jovens advogados talvez não sabem, mas o tráfico de drogas, cuja pena seja pena base, um tráfico de porta de comunidade, vendendo 10 porções de cocaína, 10 porções de crack, algo extremamente pouco relevante. A pena de multa supera R$20 mil. É impossível, improvável, imoral e incorreto que um indivíduo que acabe de sair da cadeia tenha condições de arcar com R$20 mil de multa. Ao não fazer esse recolhimento, não se extingue a pena e não se inicia o prazo de 5 anos para fins de reincidência. Consequentemente, o indivíduo ficará como um zumbi, pois não voltará a ter a sua capacidade ativa plena na sociedade. Dentro do conceito de reinserção social, de reintegração social, isto é uma catástrofe. Acontece, senhores, que, para piorar, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e grande parte do STJ tem definido que o cumprimento, a cobrança da pena de multa nas varas de execução penal respeitarão o quanto definido pela Lei de Execução Fiscal. Isso quer dizer que o Ministério Público, quando ingressa uma execução da pena de multa contra um réu, ele tem os privilégios que tem a Fazenda Pública quando faz uma execução fiscal. Ai, professor, quais seriam esses privilégios? Por exemplo, citação pelo correio no endereço declinado pelo defendido quando da sua prisão. Então, o defendido foi preso há 10 anos atrás, morava na rua X, número 10. Passados 10 anos, ele foi posto em liberdade. Vai morar com a tia na rua Y, número 11. Encaminha-se a correspondência para ele e o processo segue o seu turno, ainda que o indivíduo sequer saiba que está sendo processado. Para piorar, são decretadas penhoras nas contas dessas pessoas, pouquíssimo dinheiro é arrecadado, e essas pessoas ficam com essa espada em suas cabeças para toda a sua vida. E aí você ouve das pessoas na sociedade que, nossa, o preso tem que ser reinserido, ele tem que voltar a conviver na sociedade. Eu não sei qual foi a fala do professor Gustavo aqui, mas conhecendo ele como conheço, e também conhecendo os demais palestrantes, todos eles, de uma forma ou de outra, devem ter dito que esta ideia de reinserir, reintegrar, é uma história totalmente falaciosa. Os autores clássicos de execução penal falam: a cadeia corresponde a um exército de reserva, um exército de mão de obra sobressalente que está à disposição dos meios de produção. Mas esse é um tema que refoge um pouco a nossa área. No que diz respeito à execução das multas, nós estamos oferecendo exceções de pré-executividade, embargos à execução, agravos de execução, até mesmo habeas corpus. O tema ainda não foi totalmente decidido pelos tribunais superiores, então eu não tenho nenhum julgado novo para dar a vocês. O que eu posso dizer é que temos sido derrotados nos últimos
das últimas decisões pelo Tribunal de Justiça. Eu caminho já para a parte final da minha exposição, mas eu gostaria de fazer um apelo final. Vocês são advogados, como eu. Eu adoro ser advogado, eu sou dos defensores públicos que mantenho a condição de advogado, eu sempre fui advogado, foi para isso que eu me formei, eu adoro pessoas, causas, defender interesses. Para mim faz muito bem, mas nós precisamos, de uma certa forma, de agir de forma coesa. Contra uma onda punitiva, contra uma onda sancionadora que não tem fim e não tem objetivo senão o encarceramento de grande parte da população brasileira. É atrás dessa meta que se constroem leis, se constroem modelos e, principalmente, se destrói uma ideia de uma sociedade melhor. Usando a fala do professor argentino muito famoso, para quem atua na área penal, na defesa das pessoas, bem-vindo à contramão. Bem-vindo ao grupo daqueles que serão a resistência contra a violação de direitos, contra a manutenção das pessoas no cárcere. Eu espero, com isso, ter sido claro na minha exposição, ter dado dicas para vocês de como atuar e, principalmente, me coloco à disposição de todos vocês para qualquer esclarecimento. Nesse momento, eu abro para pergunta. Quem quiser fazer qualquer pergunta, sinta-se à vontade sobre qualquer tema, estarei plenamente à disposição de vocês. Pode falar, vocês estão com a palavra. Assim. Senhores do Conselho. Vamos dar um tempinho aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas, nossa, professor, excelente aula. Adorei de verdade, assim, fechou com chave de ouro, porque é isso que o senhor estava falando, né? A execução é muito complicada, tem alguns temas que a gente não consegue aprofundar tanto assim em tão pouco tempo, né? Então, essa questão do exame criminológico gerou muita discussão, acho que em todas as aulas, realmente muito complicado. Então, teve coisas que os demais professores tentaram tocar em alguns assuntos, mas também não foi possível entrar tanto assim. Acho que uma pessoa perguntou aqui sobre o exame criminológico, deixa eu ver. Vamos lá, Natália. Eu li aqui, eu estou lendo aqui. Natália Ruivo. Ô, Natália, boa noite, tudo bem? Sobre o exame criminológico, súmula 439 do STJ e súmula 26 do STF. 26 é vinculante, tá bom? Giovana Garcia. É possível que o juiz defira o pedido de remessa dos autos ao local que o sentenciado foi preso? O processo acompanha o réu ou o réu acompanha o processo? O processo acompanha o réu. Preso em Guarulhos, processo em Guarulhos. Transfere o preso para outra cidade e a execução irá para outra cidade. Se ele for digital, enquanto ele ficar na capital e Grande São Paulo, ele estará no DECRIM 1. Se ele for, por exemplo, para Campinas, irá para o DECRIM 4. Então, quem segue quem é? O processo segue o sentenciado. Eu não disse isso a vocês, mas não existe nenhuma clareza a respeito de onde o sentenciado irá cumprir a sua pena. O que existe é uma apreciação assim de um observador externo, como eu. O que eu sei com relação a onde o preso vai, geralmente é assim. Pena longa, o indivíduo vai para o interior do estado. Quanto maior a pena, para mais longe ele vai. Quanto menor a pena, maior a probabilidade de ele ficar aqui na capital, na Grande São Paulo. Fora esse critério, pena maior, pena menor, tem uma questão relacionada a convívio. O sentenciado que tem convívio com o PCC tem uma maior oferta de estabelecimentos prisionais. O sentenciado que não tem convívio com o PCC está limitado a poucos estabelecimentos prisionais. Então, esses dois cruzamentos são feitos. Porém, não existe uma regra clara de quem define para onde o preso vai. E quem define, no primeiro momento, o destino do preso é a SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, sem a intervenção judicial. Para que ocorra a intervenção judicial, vocês, advogados e nós, defensores, precisamos fazer um pedido, não ao juiz da execução, mas ao juiz corregedor dos presídios,
para dizer, juiz, eu quero aproximação familiar. A família do sentenciado mora aqui, mas ele foi transferido para Itirapina. Então, eu quero que seja transferido para uma penitenciária mais próxima. Esse é um pedido de reaproximação familiar. Ok? A segunda pergunta qual foi? Então, assim, o juiz não defere que o preso vá para longe e o processo fique aqui. Normalmente, ele defere que o processo siga o preso. O processo acompanha o réu foi já. A falta de intimação do advogado regularmente constituído para a sindicância traz nulidade ao ato? Na minha percepção, sim, como também traz nulidade a falta de audiência judicial. O problema, quem foi que perguntou mesmo? O problema, Giovana, é que o tema processo administrativo disciplinar, ele foi objeto de muitas mudanças pela jurisprudência do STJ e do STF. Como acontecia no passado? No passado era o seguinte, a presença de advogado nas sindicâncias era indispensável. E, portanto, sindicância sem advogado, decisão nula. Havia até uma súmula do STJ, que eu não vou me recordar o número agora, mas eu posso pesquisar para vocês daqui a pouco, que dizia sobre essa nulidade. Esta súmula foi revogada e a súmula do Supremo Tribunal Federal dizia o seguinte, a participação de advogado em sindicância é dispensável e não mais indispensável. Mas eu, como advogado, se atuasse nesta área, iria me habilitar nas sindicâncias e falar requeiro ser intimado para todos os processos sobre pena de nulidade. E sim, traz nulidade ao ato. Esse pars nullité sans griffe, que é a ideia de sem nulidade se não houver prejuízo, para mim é uma construção draconiana, porque no ambiente penal, tudo aquilo que prejudicar o réu traz prejuízo. A coisa mais ridícula que tem é falar, demonstre o prejuízo. Ué, tá aí, ele está preso. Tem prejuízo maior que esse? Nossa construção penal e processo penal, durante anos, foi feita pelo laudo dos malvados. Quem são os malvados? As pessoas que querem manter as outras em cárcere a qualquer custo. A construção penal e processual penal moderna que está modificando isso. Basta ver o número de autores que nós temos de direito penal ou de execução penal, que são promotores de justiça e juízes de direito, e qual é o posicionamento deles nos casos concretos. Então, assim, nós precisamos, mais uma vez, nos organizar para construir, em sede de execução penal, doutrina e jurisprudência favorável à defesa. Nós temos inúmeras posições contrárias à defesa, mas nós precisamos nos organizar para construir algo favorável à defesa. Ok? Pode crer? Então, tendo advogado da FUNAP, já tem advogado. Então, toma cuidado. Se você é advogado de alguém que tem sindicância, faça valer o seu direito. É possível aplicar a tese do valor insignificante da multa? Quem foi perguntou mesmo? Foi a mesma colega que foi a Giovana. Giovana, para o tráfico de droga, isso foi uma falha. Não teve nenhuma, absolutamente nenhuma, ganho nessa questão da insignificância. Porque no tráfico de drogas, a pena de multa é elevadíssima. Se debate, se torna possível a luta sobre a multa quando ela tem menor valor, quando deparamos de crimes patrimoniais, como furto. Mas, mesmo assim, não tem sido exitosa essa tese. Você quer coisa pior do que o que acontece agora? A Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ela tem um corte financeiro para promover a execução da multa ou de qualquer valor tributário. Então, a Fazenda Pública, quando ingressa com ações, ela faz um corte financeiro e fala, abaixo deste valor, não faço cobrança. Até hoje, atuando em execução penal, eu não me deparei com nenhum caso em que a multa penal fosse superior a este teto definido pela Fazenda Pública. Então, se eu devo um tributo de R$20 mil, a Fazenda Pública não promove a execução fiscal. Mas se eu devo uma multa de R$28,
o promotor de justiça promove a execução da multa. O juízo com quem eu trabalho aqui em Guarulhos, por muito tempo, falou: se a fazenda não cobra e o promotor está cobrando, vamos extinguir, falando que não tem razão de ser. O promotor agravou em execução de todos os casos e ganhou todos. Ok? Natália, novamente você quer as súmulas? Súmula 439 do STJ, súmula 26 do STF. Sobre a não hediondez do tráfico. Seria mais interessante esperar decisões favoráveis ou começar a distribuir pedido? Ana, eu já soltaria os pedidos já, porque vai saber como as coisas acontecem. Se de repente você chegar nas mãos desse relator no STJ, você vai conseguir a coisa. Se esperar, pode ser que não dê nada. Então, vamos à festa. A festa vai acabar 1 hora, se é que vai acabar. Então, vamos aproveitar. Distribuir pedido. Processo físico antigo, como transformar em digital? Natália, alguns juízos de execução penal estão transformando os processos físicos em digitais. Mas isso é uma desgraça. Não sei qual é a atuação que você tem em execução penal, mas eu tenho execução penal que tem 1 metro de altura. Especialmente aquelas execuções antigas, em que vão se somando guias de execução, guias de execução e de execução. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se alguém um dia ouvir o que eu estou falando, gravar e reproduzir essa fala, eu vou dizer que é mentira, que é uma construção dos sistemas digitais. Mas eu não sou um amante do sistema digital. Ontem, eu fiquei a tarde inteira para fazer 2 habeas corpus para o STJ. E consegui fazê-los apenas às 11h30 da noite. Porque o sistema não funcionava, não conseguia baixar o arquivo, não sei o que, demora isso, demora aquilo. Eu não sou um amante do sistema digital. Os processos físicos, para mim, tinham muito valor e causavam até um certo rebuliço na regra. Mas eu reconheço que alguns processos digitais, especialmente os novos, ganharam celeridade. Quem mais? Vamos lá? Vitor, gostaria, se possível, que comentasse mais sobre a reflexão do exercício de reserva e de que forma legítima toda essa barbárie. O exercício de reserva, vamos lá. De relacionar com a inexistência do judiciário para exigir exame criminológico. Vamos lá, Vitor, né? Vitor, é o seguinte, muitas pessoas debatem sobre qual seria a finalidade do cárcere no mundo moderno. Não sei se vocês estudam isso a fundo, mas a verdade é que a pena privativa de liberdade, por mais ridículo que isso possa parecer, foi uma conquista. Por quê? Porque antes dela era a pena de morte. Porque antes dela era o arbítrio. Então, a imposição da pena privativa de liberdade por determinado tempo foi uma grande conquista. Acontece que, a partir do momento que implementamos a pena privativa de liberdade em grande escala, nós passamos a ter uma massa de pessoas presas. E aí começaram as mentirinhas. Quais eram as mentirinhas? Não, o cara está preso para ser reinserido na sociedade. Não tem coisa mais ridícula do que isso. Eu te prendo para te recolocar na sociedade, mas para te recolocar na sociedade, eu te tiro da sociedade. Isso é a coisa mais boçal que possa existir. No nosso outro encontro, se vocês quiserem marcar, a gente pode debater sobre as finalidades da pena. E a gente faz um confronto sobre isso. Mas é inegável que a exigência de exame criminológico corresponde a uma ferramenta de manter as pessoas presas por mais tempo. Se eu peço exame criminológico e demora de 6 a 8 meses para ser feito o exame, eu mantenho aquela pessoa pelo menos mais 6 a 8 meses presa. Então, a exigência indevida de exame criminológico aumenta o tempo de prisão das pessoas. Só tem 2 pessoas cretinas que acreditam que os lapsos em sede de execução penal são respeitados. Ou seja, atingir 1/6 da pena, vai sair. São 2 pessoas que falam isso. A primeira é o Datena, na televisão. Atingir 1/6 e tal, não sei o que lá. A segunda é aquele jornalista da Bandeirantes, que eu não lembro o nome dele, que também fala isso na rádio. O sujeito atingiu 1/6 da pena, ele progride. Primeiro que 1/6 da pena é exceção do sistema. Os crimes graves não se submetem a 1/6. Segundo que
o indivíduo atingir o lapso, vai ter que ter pedido, aí vai ter exame criminológico, vai ter demora, etc, etc, etc. Então, a criação de requisitos ilegais é uma ferramenta clássica para manter as pessoas presas. E quando me referi a um exército de reserva, eu não estou me referindo a um exército militar. Eu estou me referindo à mão de obra ociosa. Num país em que o desemprego é elevado, o cárcere é lotado. É isso que eu queria dizer. Não sei se ficou claro para vocês. Pedido a juízo a questão do tráfico privilegiado, sem dúvida. Peça em juízo, use aí o habeas corpus que eu mencionei. Habeas corpus do tráfico não privilegiado. 736-333. 736-333. E o trabalho como revisão? É o pretexto de ressocialização e qualificação? Ou faz mais sentido relacionar com o tema do justiça de reserva? Vitor, vamos lá. Pensa você e você mesmo. Olha só, meu jovem, tem uma vaga de emprego. Eu quero contratar um ajudante. Quem de vós contrataria um ex-presidiário ou um sujeito que esteja cumprindo pena em regime semiaberto? Pouquíssimas pessoas, quase ninguém. Não há vaga de emprego para pessoa que não tem passagem criminal. Não há vaga de emprego para quem não foi condenado. Como é que nós vamos arrumar vaga de emprego para pessoas presas? Não existe. Tanto é verdade que é incomum que o sujeito em regime semiaberto saia da penitenciária para trabalhar durante o dia e volte durante a noite, como diz a lei. Apesar disso, a mídia divulga isso. Não, o cara vai sair para trabalhar e volta. Isso é excepcional. A maior parte dos sentenciados, mesmo em regime semiaberto, não consegue trabalho externo. A maior parte das remissões que fazemos em sede de execução penal dão conta de trabalho interno no presídio. Então, é um sujeito que limpa, faxina, conserta, manutenção, cozinha. É raro o trabalho externo. Como eu disse, se não tem trabalho para as pessoas que nunca foram presas, nunca foram processadas, por que diabos vocês acham que há trabalho para as pessoas presas? E para piorar, qual é a qualificação que essas pessoas presas recebem para trabalho? Nenhuma. Não tem qualificação nenhuma. No presídio não tem qualificação alguma. Visitando um presídio uma vez, sabe o que aconteceu comigo? Eu quis visitar a parte da educação dentro do presídio. Cheguei lá, tinha uma sala com 5 cadeiras. O diretor falou, aqui é a sala de aula. Eu falei, numa cadeia que tem 2.000 presos, nós temos uma sala de aula com 5 cadeiras. É isso mesmo? É. Como é que a chance disso dar certo? Nenhuma. As pessoas se enganam. Ah, e o preso tem que trabalhar. Trabalhar onde, meu querido? Não tem emprego para essa pessoa. Se nós tivéssemos pleno emprego, teria lugar para as pessoas trabalharem. Mas não tem. Certo, amiguinhos? Sim ou não? O promotor de justiça fala isso direto, Giovana. Promotor de justiça, já disse a vocês, devia mudar o nome. Não é promotor de justiça, é promotor de acusação. Ana, eu sou um excluído digitalmente, não tenho Instagram. Infelizmente, ainda não aderi a esta moda. Eu não consigo ter energia para gerenciar um troço desse. Eu sou assim, um excluído digital. Se vocês quiserem, eu deixo aqui meu e-mail. Aí vocês mandam um e-mail para mim e eu respondo a vocês. Esse é o meu e-mail que está... Não sei se alguém consegue pegar aí meu e-mail, não sei se dá para mandar aí, não sei. Mas é ledu, L-E-D-U, coelho@gmail.com. Ok? Mais alguma dúvida? Eu estou aqui totalmente à disposição de vocês. Né? 100% à disposição. Pode perguntar o que quiser, o assunto que quiser, o tema que quiser. Consegui mandar um e-mail. Mais alguma, queridos? Sim ou não?
Pode falar também, se quiser. Obrigado, pessoal. Então, acho que é isso, né, pessoal? Obrigado pela presença de todos, Gabriela pelo convite, a OAB por ceder esse canal. Nós aí estamos lisonjeados com o convite e espero que vocês possam aí refletir um pouco sobre o que falamos. Refletir é sempre bom. Obrigada, professor Sola. Realmente foi excelente. O pessoal aí está agradecendo bastante no chat. Show de aula, estão mandando aí. Encerrou da melhor forma possível o ciclo, foi muito bom mesmo. O Núcleo de Direito Penal agradece de coração por o senhor ter aceitado o convite. A gente do Núcleo fica muito feliz com professores excelentes aceitando esse tipo de convite, podendo falar mais abertamente sobre como é a vida prática para o jovem advogado. Então, eu só tenho a agradecer por tudo, pela disposição, por essa aula de grande conhecimento para todo mundo. Muito obrigada. Obrigado, Gabriela. Fique com Deus aí. Boa noite a todos vocês. Espero que vocês aí continuem no caminho do estudo aí. Um abraço. Obrigada a todos e a todas também. Um abraço para todos. Obrigada pela participação no ciclo. Boa noite. Boa noite, boa noite.